Ainda hoje, muitos estão usando folha de figueira. Folha de figueira. Pastor, que marmota é essa? Folha de figueira? Aconteceu lá com Adão. Sabe o que aconteceu com Adão? É que quando ele desobedeceu, quando ele pecou, então ele percebeu a sua nudez. Antes ele estava nu, não tinha problema. Mas depois que ele desobedeceu, então ele passou a ver com outros olhos. Então, o que ele fez? Ele pegou e costurou ali folhas de figueira para tapar a sua nudez. Então, folhas de figueira, eu gosto de pensar, queridos, que folhas de figueira são as nossas desculpas. As nossas desculpas, sabe? E a gente arranja folhas de figueira para isso. Mas quando Deus chega e diz: Adão, cadê você, Adão? Aqui, Senhor, escondido. Andou fazendo besteira, né, Adão? Andou fazendo o que não devia, né, Adão? É porque eu estava nu. Quem te mostrou? Quem te falou? Porventura, desobedeceste? E ali, queridos, o primeiro animal é morto. Eu quero pensar que o animal que foi morto ali foi um cordeiro. Eu quero pensar que a primeira morte, quando nós vamos ver alguns textos, o texto fala que ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro que morreu. E ali eu vejo como uma tipificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na frente. No versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, ele entra em Jerusalém, e ali acontece a sua crucificação. Depois da crucificação, a coisa ficou meio bagunçada. Jesus vai para o túmulo, mas ao terceiro dia, a morte não lhe retém. Ao terceiro dia, a vida sai da morte. Ao terceiro dia, a luz, as trevas, não aguentam o brilho da luz, o sol da justiça, Jesus. Então Jesus surge. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estão ali frustrados. Sabe, houve uma coisa, Jesus falou tantas vezes para eles o que iria acontecer, e já era para eles estarem aguardando isso, mas quando Jesus morreu, o que eles vão dizendo? Jesus, eles estão, os dois discípulos do caminho de Emaús, estão conversando, estão ali batendo papo, triste, chorando suas mágoas, confessando suas decepções, mas Jesus chega, entra, o que é que vocês conversam à medida que vocês caminham? Porventura, eles dizem, porventura tu és o único, tendo estado em Jerusalém, não sabe das últimas ocorrências, Jesus. Quais? E eles começam a falar daquele poderoso em obras e palavras, aquele que haveria de redimir Israel, haveria de redimir, mas agora é morto, morreu, acabaram-se nossas esperanças. Eu não prestava para ser Jesus nem 5 minutos ali, eu tinha, acabaram coisa nenhuma, rapaz, eu estou aqui, deixa de besteira. Mas Jesus às vezes ele, sabe, às vezes Jesus ele deixa o pessoal chorar suas mágoas, sabe? E ele começa a chorar. Lá na frente,
quando o dia já declina, o sol já declina, e eles entram ali no seu vilarejo, Jesus faz menção de passar direto. Fica conosco, fica aqui. É ali que Jesus é percebido. É ali que Jesus, ele pega e vai partir o pão. É no partir o pão. É nesse momento, aquele toque especial, que eu creio que só Jesus tinha. É nessa hora que eles percebem. E na hora que Jesus se faz conhecer, aí desaparece. E esses caras que estavam decepcionados com tudo o que tinha acontecido, suas esperanças já haviam morrido, imediatamente reacesa essas esperanças, e eles agora, já tarde, quase anoitecendo, eles voltam 12 quilômetros correndo. 12 quilômetros. Jesus aparece a tantos. O texto diz que ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Muitas e infalíveis provas. Apareceu a Maria, às mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, aos 10 discípulos, a Tomé com eles, porque antes Tomé não estava com eles, Tomé faltou o culto. Aí faltou o culto, aí perdeu a bênção, Jesus esteve lá e ele não viu. Depois ele chega e diz: eu não acredito, eu não creio não, ele morreu. Mas no próximo culto ele foi o primeiro a chegar. Ele agora viu. Sabe, queridos, a gente perde o culto, né? E não sabe o que aconteceu. E aí, como foi? Não dá para dizer como é que foi o culto, tem que estar. Tem que estar presente. Às vezes, por mais que você descreva o culto, você não consegue transmitir o que Deus fez. Aleluia. Por isso, queridos, que nós não adoramos o Cristo morto que esteve vivo. Nós adoramos o Cristo vivo que esteve morto. Aleluia.